Eles te iludiram com a falsa prosperidade, dizendo que é só trabalhar duro, é só acordar cedo, é só ir dormir tarde, que uma hora as coisas iriam dar certo para você. Mas as coisas não melhoraram, não é verdade? Isso acontece porque a prosperidade não é só sobre esforço, não é só sobre horas de trabalho. Quantas pessoas você conhece que trabalha, sai bem cedo de casa, volta bem tarde e ainda continua no modo sobrevivência? Isso acontece porque a Matrix fez você acreditar que era desta maneira que a prosperidade chegaria para você, para que assim eles tivessem escravos construindo riqueza para eles. E para que nem todos tivessem acesso à liberdade de tempo, à liberdade geográfica e à liberdade de dinheiro. Mas se você entender o que eu vou te ensinar aqui hoje, que por acaso é o Dia do Trabalhador, tudo vai mudar na sua vida. Por isso, fica comigo até o final, porque outra realidade vai chegar na sua vida a partir de hoje, se você quiser. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E para você caminhar junto com a gente e transformar a sua vida através do conhecimento que nós trazemos aqui, é bem simples. Basta você apertar agora no joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e tocar no sininho para você ser avisado quando sair uma aula nova. Combinado? Eu estou sempre por aqui no YouTube, toda quinta e todo domingo, contribuindo com a vida das pessoas na medida do que posso. E muitas vidas têm sido transformadas e eu sou grato à fonte criadora por isso. Então, se você quiser ser generoso com a gente, é bem simples. Basta você comentar alguma coisinha aqui embaixo, deixar o seu joinha, compartilhar essa aula com outra pessoa, para que assim nós possamos alcançar mais vidas e transformar mais vidas. Tá bem? Hoje, eu quero falar sobre um erro silencioso que está roubando a paz de muitas pessoas, está roubando a energia e a chance de viver uma vida próspera. Porque a prosperidade, apesar do nome ter muita simbiose, não é apenas sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. A prosperidade, ela é também sobre frutificar. É sobre olhar para a sua vida e ver que tudo que você toca, cresce. Midas, toque de ouro, tudo quanto você faz, dá certo e vai para frente. Para ficar fácil de entender a prosperidade, eu vou te dar um exemplo bem simples. Pense numa semente de milho, no milho. Você planta um único milho e em poucos meses ele dá origem a uma espiga de milho com vários e vários outros milhos. Mas não é só isso. Cada espiga tem ali na média de 500 a 1000 grãos. E cada um desses grãos podem cair na terra e ser plantados novamente. Em pouco tempo, uma única semente de milho pode gerar milhares e milhares de grãos. Deu para entender o poder que é a multiplicação? Isso é prosperidade, seja em qual área for. Quando o que você faz, o que você entrega, o que você vive se multiplica e abençoa o coletivo e expande, cresce mesmo quando ninguém está olhando, isso é prosperidade. Cresce porque é natural. Cresce porque está em harmonia, em ressonância com você. Porque você está vibrando na frequência certa, junto com a fonte criadora, junto com Deus. Como uma árvore, que mesmo depois de ser podada os seus galhos, você volta daqui a um tempo e já nasceu todos os galhos novamente, porque o DNA dela está ajustado com a prosperidade. Ou como
o capim em um lote que eles vão lá e roçam o lote inteiro, bota até fogo e depois volta lá em algumas semanas e está lá o bendito do mato novamente de pé, como se não tivesse sido podado há umas semanas atrás. Isso é prosperidade. Prosperidade, ela se alastra não só na vida financeira, mas também em outras áreas da sua vida. Inclusive, na área financeira, que é uma das mais importantes aqui do planeta Terra, eu já tratei bastante em algumas outras aulas, porque esse é o degrau onde tem mais pessoas presas e não conseguem dar um salto. As pessoas ficam presas no degrau da sobrevivência e não conseguem, às vezes por alguns fatores externos, como o governo, dentre outras coisas, e principalmente pelos fatores internos, que são os principais, ok? Não conseguem dar um salto financeiro na própria vida. E é isso que a Matrix faz. É isso que eles implementam nas escolas. Implementam em universidades. Algumas, não todas. Então, por que a prosperidade ela não chega para quem trabalha muitas horas, sai de manhã, pega ônibus, pega metrô, vai para o trabalho, aguenta aquele ambiente que não foi feito para você, faz a condução tudo de novo e chega em casa super tarde da noite. E mesmo assim essa pessoa não tem prosperidade. O que acontece na vida dessa pessoa? O mantimento dela chegando no fim do mês acaba. As coisas não rendem. E não é porque você não dá o dízimo, para ficar claro, ok? Não é porque Deus está te punindo. Não é isso, tá bom? Por quê que a prosperidade não chega para a pessoa? Porque a pessoa não está em vibração, em ressonância com aquilo que ela quer. Ou seja, nesse caso, com o dinheiro. Porque a prosperidade não é questão só de se matar de trabalhar. Muito provavelmente, você que está assistindo essa aula, você está dando tudo de si. Você está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Você está vendendo a sua hora. Você está se esforçando mais do que todo mundo ao seu redor. Mas sem ver fortes resultados. Sem ver frutos daquilo que você está trabalhando. Sem enxergar uma perspectiva de futuro. Isso é bem comum, infelizmente. Porque é isso que a Matrix quer. Eles querem as suas horas de vida. Escravos do sistema. Como que você pode sair disso? O primeiro passo para isso é mudar a sua própria vibração. Porque é ela quem dita o seu merecimento, a sua inteligência, a sua profissão, o seu modo de pensar sobre as coisas e principalmente o seu modo de agir diante do cenário do jogo da Matrix. Você já percebeu como filhos de ricos, eles acabam sempre ganhando bem, tendo boas profissões, tendo bons ganhos financeiros, independente da área que eles atuem? Eles sempre estão prosperando? Por que os filhos de rico estão sempre prosperando? Porque o pai e a mãe ensinou para eles como é vibrar da maneira correta sobre o objetivo financeiro aqui na Terra. Ponto. O programa mental foi passado para aquela criança e aquela criança passou a vibrar de maneira coerente sobre o dinheiro. Ela pode até ter uma vida amorosa devastada, estar acima do peso, mas a vida financeira está ali, ó, em dia, sem sufoco. Pois é, porque a vibração está correta. Obviamente, gente, que a gente não está generalizando. Tem sim herdeiros que são verdadeiros sanguessugas, só estão ali para sugar os pais. Obviamente que também tem filhos de ricos que foram criados sem a mesma vibração, porque os pais só mimaram e não souberam transferir esse nível de conhecimento para eles. Mas esses dois casos não são a regra, eles são exceções, casos esporádicos. Por exemplo, numa época da minha vida, eu trabalhava entregando papel na rua, colocando promoções nas caixinhas de correios. Eu fazia isso para poder ganhar dinheiro, porque com esse dinheirinho eu pagava o meu aparelho bucal, eu pagava também
uma porcentagem de uma bolsa num curso profissionalizante que eu ganhei. E ali nesse curso profissionalizante, que eu passei numa prova, ganhei parte de uma bolsa, né, e paguei outra parte. E ali nesse curso profissionalizante, eu pude conhecer alguns filhos de ricos da minha antiga cidade, que apesar da condição financeira muito mais alta que eles tinham, eles ainda eram humildes. E eram meus amigos naquela época. E mais do que isso, eles pensavam diferente de mim sobre o que era o dinheiro. Porque eu vim de uma família pobre. O meu pai era deficiente visual, a minha mãe também ficou deficiente por causa de um AVC que paralisou parte do corpo dela. Eles já eram idosos quando eu nasci. Minha mãe, ela tinha 39 para 40 anos. Ela ia fazer 40 anos naquele mesmo ano que eu nasci. Meu pai já tinha 53 anos. E eu já nasci no futuro deles, eles nessa condição. Hoje eu sei por que eu nasci daquele jeito. Tudo encaixa perfeitamente quando a gente olha para trás. Mas quando a gente está vivendo aquele processo, a gente não entende o porquê. Cabe a nós superarmos e agirmos. E quando eu me deparei com esses amigos, nesse curso profissionalizante que era caro, e os pais que pagavam para eles, eu percebi que o que eles pensavam sobre dinheiro era muito diferente do que eu pensava. A gente não tinha a mesma visão. Dinheiro para mim era sacrifício, era sol quente. Gente, eu andava no sol quente, quilômetros e quilômetros para poder entregar aqueles santinhos, aqueles papelzinhos de supermercado. Dinheiro para mim era sacrifício, era difícil, era escasso. Tinha que economizar o máximo possível, sofrimento. Eu já cheguei a contar para vocês, não sei se você já sabe disso, que teve uma fase da minha vida, já ali transicionando para adulto, já adulto, eu não tinha coragem de comprar uma caixa de bombom, com medo de não ter dinheiro e por falta de amor próprio também. Baixa autoestima. Não acreditava na abundância do universo, como as coisas funcionavam. Esses amiguinhos, eles tinham uma vibração diferente de mim do que era o dinheiro. Eles tinham um programa mental diferente. Eles pensavam, sentiam e agiam diferente de mim sobre o dinheiro. Por quê? Porque os pais passaram isso para eles. É por isso que você trabalha, esgota a sua cabeça, esgota o seu corpo, mas você não rompe na vida financeira. Por quê? Porque sua vibração, ela não tem ressonância com aquilo que o seu ego deseja, com aquilo que você quer. Quando você está vibrando no medo, na escassez, na frustração, por exemplo, você bloqueia tudo que poderia estar vindo ao seu encontro. Não só o dinheiro, mas relacionamentos, saúde, todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida. As ideias novas somem, você não se sente mais criativo. Se você trabalha com vendas, as vendas travam e a prosperidade não chega para você. Os clientes desistem, não passa mais ninguém na porta da sua loja, é um inferno. Por quê? Porque o sinal que você está emitindo para o sistema universal repele aquilo que você quer, repele a prosperidade. Mas quando você começa a alinhar a sua vibração com a frequência da abundância, o todo, a fonte criadora, você começa a perceber que algo diferente vai acontecendo. As ideias voltam, as soluções para os problemas aparecem, convites inesperados surgem, pessoas certas atravessam o seu caminho, você se torna uma pessoa magnética. Tudo começa a frutificar na sua vida, porque agora você está em sintonia com aquilo que você deseja. Você entrou numa outra realidade, não mais a sua realidade antiga, você é a nova realidade. E junto a isso, a gente percebe que tem aí uma outra variável também, que é o seguinte: quando a pessoa está vendendo apenas a própria hora dela, ela se torna limitada. Por quê? Porque o dia dela tem apenas 24 horas. Aí dentro dessas 24 horas precisa comer, dormir, viver, resolver problemas, ter lazer. Dessa maneira a pessoa não vai conseguir escalar, porque parte da vida dela está sendo vendida em horas e a outra parte ela tem obrigações para se cumprir, um filho para cuidar. Na minha empresa, por exemplo, nós temos um produto natural para resolver a insônia da pessoa
de modo orgânico, onde condiciona o organismo dela a voltar a produzir a melatonina natural em grande escala. Porque, muito provavelmente por causa dos hábitos, da alimentação e dos remédios privados das indústrias, fizeram com que a melatonina dela não fosse produzida naturalmente o suficiente para resolver o sono dela. Aí o que ela faz? Ela toma um remédio tarja preta, vermelha, por exemplo, e aquilo apaga o sistema dela. Mas ela não dormiu, o corpo dela não relaxou, simplesmente desligou o sistema. E desligar o sistema não funciona, o sistema tem que fazer um log-off. Tem que ir, dormir, ter as fases do sono, chegar no sono REM e descansar. Esse produto que nós temos, ele ajuda pessoas comuns a dormirem melhor, sem elas precisarem tomar remédios fortes que fazem mal para a saúde dela. Por que eu estou te dizendo isso? Porque sabe o que acontece? À noite, enquanto eu durmo, a minha equipe dorme, tem gente comprando e recomprando esse nosso produto. Por quê? Porque, mesmo eu não estando ali vendendo com o meu rosto, com a minha cara, nem a minha equipe, o produto ainda está saindo e está quebrando a regra da Matrix, que só ganha dinheiro vendendo a sua hora. É como se o produto fosse uma parte da gente, trazendo dinheiro para a gente em troca de ajudar outras pessoas, entende? Essa é uma das grandes chaves. O produto e o serviço, ele rompe as barreiras humanas convencionais. Se você olhar, toda a Matrix está vendendo hora. Estuda para vender hora, e vende hora, e vende hora, e vende hora. Mas tudo isso começou a acontecer na minha vida. Essa chave virou quando eu alinhei a minha vibração e descobri como funcionava o universo. Quando eu parei de vibrar no medo, parei de vibrar na dúvida, eu comecei a vibrar numa alta frequência e direcionar essa frequência para a prosperidade financeira. Falei, agora eu quero resolver a minha vida. Chega de sofrimento. Chega de comer leite com farinha, miojo, economizar no almoço para ter janta. Eu passei por tudo isso. Inclusive, eu tenho um vídeo específico onde eu conto um pouco da minha história e eu falo para as pessoas como os milionários fazem para corrigir a própria vibração sobre o dinheiro, para abrir as novas portas que eles precisam. Que inclusive foi a mesma coisa que eu também fiz para poder vencer, resolver esse lado financeiro na minha vida. Esse vídeo é gratuito, caso você queira assistir, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição para você clicar nele e ir lá assistir. Tá bem? Tenho certeza que ele vai te ajudar a mudar a sua vibração. Por isso, clica no primeiro link aqui, que está na descrição, entra nele e assiste, porque vai valer a pena. Dessa maneira você vai sair do modo da sobrevivência. Você vai começar a viver com paz na cabeça e com mais liberdade de tempo. E mesmo que a Matrix tente te derrubar, sempre a fonte criadora vai abrir novas portas para você. É como um videogame. Sabe o videogame que seu filho joga ou que você joga? À medida que você vai rompendo naquele videogame, você vai passando de fases e vai abrindo novas possibilidades dentro do jogo. Tem até aquele ditado: quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. É isso. Você fica imune ao escravagismo da Matrix. Muitas pessoas acreditam que ter dinheiro é algo ruim, é algo que não presta, que é pecado, que não vai para o reino dos céus. Toda essa balelinha aí que eles construíram para manter você preso no primeiro degrau da sobrevivência. Mas isso não é verdade. Não é assim que funciona. Já está comprovado que o dinheiro ele melhora a vida das pessoas emocionalmente. Tem pobre que é feliz? Sim, gente. Mas eles vivem isolados, produzem a própria comida, têm a família toda por perto. Eles não estão dentro do sistema da Matrix, eles não vivem nos grandes centros. É outro estilo de vida, é outra maneira. Mas eles são a exceção, eles não são a regra. Nós somos a regra, porque nós vivemos nas cidades de pedra. Hoje em dia ninguém mais planta, faz colheitas, produz o próprio
queijo, arroz, tudo igual antigamente, ou igual essas outras pessoas. Não. Nós vivemos hoje um outro jogo. E nesse jogo, ganha quem tem a melhor vibração para resolver os próprios problemas. E quem tem a melhor vibração? Aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus, da fonte criadora, ok? Que não são os rebeldes da Matrix. Então, dinheiro não é motivo de tristeza, dinheiro é motivo de felicidade. Você pega seu filho, você leva na melhor sorveteria da cidade. Você separa um dia para você, vai no salão de beleza, fica bonita, se sente bem e, principal, abençoa a cabeleireira, a manicure que você está pagando com aquele dinheiro, abençoa a sorveteria que tem funcionário que está te servindo sorvete, que produziu o sorvete. É toda uma cadeia de indústria que se autoajuda. Tem, inclusive, um estudo do Daniel Kahneman que provou que o dinheiro, ele traz felicidade. É isso, porque tem aquela famosa frase, né, de que dinheiro não traz felicidade. Isso não é real, gente. Espera que eu vou te explicar, ok? Não julgue. Vamos lá, deixa eu te explicar. Esse estudo, ele foi realizado com milhares de pessoas ao longo de alguns anos. E ele descobriu que até certo ponto da renda da pessoa está diretamente ligado ao aumento de felicidade e do bem-estar emocional na vida da pessoa. Até certo ponto. Ok? Talvez você tenha conhecido um rico babaca que te fez acreditar que o dinheiro era ruim. Beleza, existem muitos assim, infelizmente. Mas, de novo, são exceções. Não é regra. Essa pesquisa mostrou que pessoas com rendas mais altas relatam menos sofrimento no dia a dia, menos sofrimento diário. E ao contrário, eles têm mais sensação de tranquilidade e uma maior sensação de controle sobre a vida. Tranquilidade, porque não fica preocupado com o próximo mês, com a compra do mês, com o próximo boleto, com o financiamento, com o empréstimo, não fica preocupado. Né? E eles têm a maior sensação de controle sobre a vida, porque eles podem simplesmente fazer as malas, ir ali num outro estado, ficar num hotel, ler um bom livro, fazer um bom curso para melhorar ainda mais a própria vibração, expandir a consciência, fazer o que querem, porque não estão presos ao mundo matrixiano escravagista. Entende? A chave é simples. Isso tudo acontece com eles porque a vibração deles está alinhada com aquilo que eles querem. Porque você pode ganhar mais dinheiro, ser mais rico. Mas se isso for ganhado através das sombras, vamos dizer assim, através de pacto e através de coisas que vão prejudicar outras pessoas, mesmo que você ainda tenha todo o dinheiro do mundo, você ainda vai se sentir preso, não vai sentir paz na sua consciência. E ao contrário, você vai sentir um peso na sua consciência quando você deitar à noite, quando você for dormir. Obviamente que muitos, quando são jovens, ainda não têm capacidade de enxergar isso. Mas um dia, eu estava desdobrado e eu conversei com o meu mentor e ele disse para mim assim: até quando você vai tomar decisões pensando apenas no agora? Você sabe que daqui um bom tempo você vai reencarnar de novo para trabalharmos em outras áreas, em outro planeta, porque você só está tomando decisão baseado no agora e não baseado no contínuo espaço-tempo. Pois é. Isso explica porque pessoas podres estão podres de dinheiro. Já viu essa palavra? É relação. Dinheiro traz felicidade. Principalmente se for um dinheiro que foi energia de troca que favoreceu as pessoas, um ajudando aos outros. É como se você voltasse lá antigamente e trocasse um pacote de arroz com alguém que tinha um pacote de feijão para ambos se ajudar, porque um plantava arroz e o outro plantava feijão. Quando os dois trocaram, ambos tiveram dois diferentes alimentos. Conseguiu entender tudo isso? Este é um dos segredos que trazem a prosperidade para a sua vida. Você precisa entender isso. Então,
Tem as pessoas que fazem dinheiro pelas sombras, se prejudicam, e tem pessoas que fazem dinheiro com a luz e ajudam outras pessoas. E além desse cenário, tem também um outro cenário muito importante, que é o cenário das pessoas endividadas, que não conseguem pagar as suas dívidas. Isso é uma coisa que a Matrix não fica falando nas mídias, mas é uma coisa que precisa ser dita. A dívida é uma prisão invisível dos dias atuais. Tem lá o preso que está no cárcere e tem as pessoas que estão presas com o seu tempo, com a sua vida, com a sua energia, através de prisão invisível que são as dívidas. Isso é o que mantém a pessoa presa dentro da Matrix. Enquanto você ficar devendo, você está acorrentado, de mãos atadas, sem espaço para respirar, sem espaço para sonhar. E os bancos sabem disso. Eles são os verdadeiros donos do sistema. Você já viu quantos bilhões e bilhões e bilhões de lucro que um banco dá? Sem produzir nada relevante para a sociedade. Ele não foi lá e plantou um hectare de pomar de maçã e vendeu essas maçãs e multiplicou. Não. Ele vende dinheiro. Eles só vendem o dinheiro. E por trás de venderem o dinheiro, eles têm o controle. Controle sobre quem está endividado, no caso, sobre o tempo, sobre as decisões, sobre a sua paz na cabeça. E enquanto você estiver pagando os juros, eles estarão usurpando a sua liberdade. A dívida, ela é uma coleira moderna que te mantém na escravidão financeira. Isso ninguém fala. As pessoas, bico caladinho, mas essa é uma verdade. Porque a dívida não é brincadeira. Eu já estive endividado. Essa coisa é séria. Porque a Matrix, ela não joga para perder. E para você não ser um escravo da Matrix, primeiro você precisa aprender como esse jogo funciona, porque eles não jogam para perder. É apenas dessa maneira que você vai ser capaz de estar por cima das regras da Matrix mesmo. Inclusive, eu tenho um outro vídeo muito importante sobre dívidas. Tá lá no canal Luz Atômica, tá? Ele é muito importante, ele te mostra como você pode sair das dívidas e ainda ter prosperidade financeira em pouco tempo. Se você tem dívida e precisa de ajuda com esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo, no segundo link da descrição, esse vídeo para você poder clicar e ir lá assistir, caso você esteja com o nome sujo no Serasa, esteja endividado, esteja com a agiota atrás de você, a pessoa fica ligando te cobrando e você não atende porque você não aguenta mais. Você precisa resolver isso. Então, se suas contas estão atrasadas, você deve ser o parente, está com financiamento atrasado, está com seu empréstimo, nome sujo, eu recomendo que você assista, porque esse vídeo pode resolver de uma vez por todas o seu problema com dinheiro, vai te ajudar, tá? Porque eu sei que lá no fundo, você sabe que a vida não é só ficar pagando financiamento, empréstimo, ficar preso e não fazer aquilo que você veio fazer, não fazer aquilo que você nasceu para fazer. Porque você entende que a vida, ela não é feita só para pagar conta, só para sobreviver, esperar um fim de semana para você se sentir livre e fazer aquilo que você quer. Não é isso, a vida não é sobre isso. Se você sentir no seu coração, assiste esse vídeo porque ele vai te ajudar, tá? Porque com o tempo, quando você tem dívidas, eu fiquei, acho que muito tempo com essa dívida, você vai sentir o seu corpo cansado, sua mente fica exausta, porque você está num momento feliz com sua família, veio a lembrança que você está devendo. Você, poxa, aí você ignora e continua. Depois vem de novo. É desse jeito que acontece. E dessa maneira você não está vivendo aquilo que você poderia estar vivendo. Você não tem paz, não tem tempo, não tem clareza. E no meio disso tudo, você vai se perdendo. Você vai esquecendo seus sonhos, você vai se acostumando com uma vida bem mais ou menos, com a vida dificultosa. Ah, Mateus, mas do jeito que você fala, parece que
para todo mundo. Gente, vocês acreditam que realmente tem muitas pessoas que conseguem entender o que eu estou falando aqui? A gente tem metade, boa parte, 1/3 do país que não tem nem saneamento. Outros só querem saber de arrasta para cima ali, ficar ali viciados naquilo. Quem dera essa minha mensagem chegasse para todo mundo, mas não chega. Mas ela chegou para você. E você pode mudar a sua vida. Você não precisa ficar nessa roda, esse ciclo infindável de sofrimento, de tristeza. Eu sei o que é isso, porque eu também já tive no seu lugar. Eu já tive contas no fim do mês, atrasadas, fiquei devendo pessoas. A minha primeira empresa não deu certo e eu fiquei devendo o empresário que me emprestou. E sempre vinha na minha cabeça nessa época as lembranças disso para estragar meu feriado, estragar o fim de semana com a família. Veja, eu não estou falando isso para você se sentir culpado. Não é isso, porque a culpa não é sua. Primeiro ponto, a culpa não é sua. Ela é apenas causa da vibração que a Matrix condicionou você a manter. Que foi passar, ela vai celebrar o que foi passado de avô para os pais e de os pais para filhos, que no caso é você. Depois ela vai celebrar o que foi passado na escola. Depois ela vai celebrar na universidade. Quantas pessoas você conhece que tem o ensino superior e está trabalhando em outra profissão como Uber, entregador, etc. O cara é inteligentíssimo, engenheiro, faz cálculo como ninguém, mas não tem área para ele trabalhar. Porque o mapa não é o território. É isso. E muitas vezes quando a pessoa ainda ela é muito boa no que ela faz, mas ela não vai para frente porque a vibração dela não está alinhada, não adianta. Isso aqui é um sistema numérico, universo condicionado. Você acha por que os físicos decodificam o universo através de cálculos? Através de leis da natureza, como o eletromagnetismo, por exemplo. Que aquilo que você faz, volta para você. Que Jesus chamou de planta e colhe na época daquela população ignorante, porque eles não tinham base para poder entender tamanho conhecimento. Então, quando você tem uma vibração de escassez, uma vibração de medo, uma vibração de culpa, é mais disso que vem para você. Perfeitamente justo. O que você manda, volta. E a única coisa que você pode fazer é mudar isso. Mudar a sua frequência. Ponto. E a hora que você muda, o que você faz? Fulano, pelo amor de Deus, você tem que mudar a sua vibração, muda a sua forma de agir, sua forma de pensar. Aquilo que você sente, muda. Você começa a passar a mensagem para frente. Porque quando você muda a sua vibração, muda tudo na sua vida. Você enxerga a vida com outros olhos. Tem relatos aí na internet, você pode pesquisar, de empresários que quebraram inúmeras vezes e só deram certo quando mudaram a própria vibração. Aí parou de quebrar e começou a prosperar por muito tempo, com longevidade. Que antes a pessoa fica, sobe, desce. A vida que você quer, ela não é um sonho distante. Ela apenas está em outra realidade que você ainda não entrou por não ter uma ressonância harmônica. Ela está do outro lado de uma decisão que você ainda não tomou. A decisão de mudar o que você emite para o mundo para que isso possa voltar positivo para você. A decisão de alinhar sua vibração com o que você realmente deseja. Quando você muda por dentro, você muda por fora. Ponto. Não só eu estou dizendo isso. Pega a história. Inúmeros líderes espirituais gigantescos falaram a mesma coisa. Quando você muda por dentro, você muda por fora. Então, se o dinheiro é importante para você, vai vir o dinheirinho que você quer. Se família é importante para você, vai construir a família que você quer. Vai ter o corpo que você quer. Não tem problema, isso não é exclusivo, não é isso ou aquilo. Não, é confluente, porque você está em ressonância com a fonte universal divina. A prosperidade ela não vem só para quem trabalha muito. Ela vem para quem vibra certo, para quem está na realidade que co-criou. Para quem pensa, sente e age em sintonia com aquilo que deseja. Para quem trabalha com inteligência e não só trabalha com o corpo. Para quem gera valor para o coletivo e não para quem só pensa em si mesmo. Depois que você se alinha,
Você pode até continuar trabalhando a mesma quantidade, na mesma intensidade, mas os resultados, eles reverberam, eles frutificam muito mais. Ao invés de você vender um livrinho, você passa a vender 1000 livros. É tudo intensificado. Você faz, frutifica. Você faz, alcança. Sou pedreiro, Mateus, como é que eu vou fazer? Você começa a construir uma casa, depois você passa a construir a mansão, trabalhando menos, ganhando mais na margem. São as infinitas possibilidades. Tudo começa a melhorar para você. Mesmo que você não queira ser empresário, indiferente. Portas vão se abrir. Janelas vão se abrir. E você escolhe. Por quê? Porque você está vibrando naquilo que você quer. Chegou a hora de mudar a sua vida, de se sair desse modo de sobrevivência, não conseguir guardar nada de dinheiro. Chegou a hora de você entrar num modo de prosperidade. Porque eu tenho certeza que você não nasceu aqui para sofrer. Só de você ter em mente que você pode aceitar que você pode ter errado em algo do passado e que você quer corrigir isso, você já tem o principal para começar a mudar a rota da sua vida. Se você sente esse chamado dentro de você, é porque a sua alma já sabe que o seu tempo chegou. Que chegou a hora de você parar de repetir os padrões que não são seus, que foi passados de vó para mãe e de mãe para filho, que foi passado na escola, que foi passado pelos amiguinhos da rua. Chegou a hora de você quebrar esse ciclo familiar de escassez. Porque você não é pequeno, você nunca foi pequeno, você apenas foi ensinado de que é pequeno, para você esquecer do poder que você carrega dentro de você, que é o poder divino, o poder do todo, uma centelha divina, uma miniatura da grandeza de quem é o todo, da fonte criadora. Mas agora é o momento de você lembrar que aquilo que você emite cria a estrada que você pisa. Que a frequência que você sustenta por muito tempo atrai o futuro que você quer. Que a decisão de mudar, ela não precisa ser grandiosa. No dia seguinte eu vou ser presidente. Não. Ela só precisa ser verdadeira e começar pequena, porque mesmo pequena na prosperidade, isso vai reverberar e vai crescer e vai ganhar espaço. Por isso, dê esse passo em si mesmo para mudar a sua vibração. Mesmo que você esteja com medo, mesmo sem saber o caminho todo, dê o passo que sua alma quer que você faça. É estudar mais? É comprar um novo treinamento? É fazer um novo curso? É se arrumar melhor? Cuidar mais de si mesma? É perdoar quem te fez mal? O que está faltando para você largar as carcaças ruins e seguir em frente, alinhado com o objetivo que você quer? São as suas crenças limitantes que estão te travando e você não consegue sair do lugar? Comenta aqui embaixo, inclusive, para a gente saber. Comenta aqui, por gentileza, o que você sente que está travando o seu progresso. Eu te dei 5 exemplos aqui para você ver. Comenta aqui, por gentileza, para a gente ter uma noção disso, porque uma pessoa vai lá e fala, nossa, isso também tá me travando, olha, eu acho que o meu caso também é esse, olha, o meu caso não é esse, o meu caso é aquele outro, nossa, fulano tá com isso, eu tenho que agradecer, porque o meu tá muito mais fácil e mesmo assim eu não faço. Comenta aqui, por gentileza, pra gente ter um aparato geral disso tudo, porque enquanto você vai caminhando, o chão vai surgindo. Essa é a fé que o Mestre Jesus nos ensinou. A fé que coloca o chão quando você precisa passar por ele. A fé de que você não está sozinho e que a fonte criadora continua cuidando de você. Não desista, olhe para você mesmo e enxergue o grande potencial que você tem dentro de si e que você pode botar para fora para conquistar aquilo que você quer. Gratidão.